Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula, tá bom? Dessa vez, falando sobre o futsal, é a parte um. Aí vamos ter vários slides, várias videoaulas, tá bom? Pedindo a vocês que comentem, colocando o nome de vocês, tá bom? E a série no YouTube, para que seja dada a nota, tá bom? Eu vou postar depois e dizer o prazo de todos os vídeos aulas, tá bom? Então, vamos para mais uma aula aí, no assunto do sexto e sétimo ano, tá bom? De futsal, a parte um, falando um pouco da história do futsal. Então, a história do futsal, né? O que é futsal, como surgiu, de onde veio, né? E todas as suas regras, né? Que vamos ver durante os vídeos aulas. Então, a origem do futsal tem duas versões divergentes, né, segundo alguns historiadores, sobre a origem do futsal, futebol de salão, como é conhecido também. Uma das versões é que o futsal começou a ser praticado na cidade de São Paulo, no Brasil, né, na Associação Cristã de Moços, ACM, na década de 40. Essa Associação Cristã de Moços, né, faz parte de vários esportes, do voleibol, como já vimos, do futebol de campo, do basquete, né, de outras coisas também. Essa Associação Cristã de Moços sempre esteve presente. Então, essa é a primeira versão, né, que surgiu em São Paulo na década de 40. Tem umas imagens aqui, né, quando era praticado, porque dificilmente se tinha espaço para praticar futebol de campo, né? Então, eles improvisavam as quadras de basquete para jogar futsal. A versão mais aceita, fora essa aqui de São Paulo, da origem do futsal, é que o futebol de salão teve sua origem no Uruguai, né, em Montevidéu, quando começou a ser praticado na década de 30, né, também na Associação Cristã de Moços. Né? Você vê que aqui no Uruguai já foi na década de 30, e aqui no Brasil, segundo essa versão, já foi na década de 40. O professor de educação física, o uruguaiano, né, João Carlos Seriani, é considerado o criador do futsal, que o chamava o novo esporte de indofutebol. E aqui tem a foto dele, né, que foi o professor, né, João Carlos, né, que foi ele que criou, teve a ideia, né, de o futsal ser praticado no Uruguai. Aí vem algumas curiosidades sobre a origem do futsal. A bola foi que teve uma das primeiras adaptações, porque eles queriam usar a bola de acordo com a bola de futebol de campo, que o futsal precisou fazer, né, em relação ao futebol. A bola usada no campo era grande e quicava muito. Para usar na quadra, precisava de uma bola menor e mais pesada. E assim foi feito, e o futsal passou a ser conhecido e chamado como o esporte da bola pesada. Né? Em relação a de campo, ela é bastante pesada mesmo. Aqui tem umas versões, em 1930, né? Aquela bola lá no Uruguai, né? Que já é praticada, e aqui já é uma mais recente, né? Que é 2017, 2018, mais leve um pouco em relação a essa de 1930. Outra adaptação que foi feita em relação foi ao número de jogadores, né, de cada equipe. Não podia ficar com 11 jogadores, assim como era o futebol de campo. Não se encaixava na quadra. Muito jogador e espaço, né, reduzido. Foram tentadas várias formações até chegar ao número 5 de jogadores, que é o que se usa hoje, é que se tem hoje uma equipe de futebol titular completa com 5 jogadores. Ainda na década de 50, foi fundada a Liga Metropolitana de Futebol de Salão, atualmente Federação de Futebol de Salão do Estado do Rio de Janeiro, a primeira federação estadual do Brasil. Você vê que, aos poucos, o futsal foi se organizando, né? Que não tinha essas sedes, essas federações, e, aos poucos, ele foi se modernizando e ganhando seu espaço. Tem aí o símbolozinho da Liga Metropolitana de Futsal do Estado do Rio de Janeiro, criado em 1950, né, para dar mais assim, que um pulo, né, na organização do futsal. Lembrando que o futsal ainda não é um esporte olímpico,
É claro, o país que vai sediar as Olimpíadas pode colocar ele, mas devido à mudança de regras de um país para outro, que nós vamos ver as regras ainda em outros vídeos aulas, né? Há uma diferença de um país para outro. E para ser um esporte olímpico, as regras têm que ser iguais, né? A nível mundial. Então, curiosidades ainda sobre a origem do futsal ainda. Vamos lá. Em 1957, né, a Confederação Brasileira de Desporto, a CBD, criou o Conselho Técnico de Assessores do Futebol de Salão para conciliar divergências em relação às regras e discutir o futuro do futsal, futebol de salão no Brasil. Às vezes as regras mudam de uma cidade para outra. Dessas divergências, a CBD tentou, né, deixar, digamos assim, de uma forma igual a nível nacional. Também em 1957, houve a primeira tentativa de criação da Confederação Brasileira de Futebol de Salão, que não foi autorizada pelo Conselho Nacional de Esporte, a CND. Só em 15 de julho de 1979 foi realizada a Assembleia, oficializou e que fundou a Confederação Brasileira de Futebol de Salão, CBFS, né? Ou seja, que de 1930, de 1940, só em 1979 foi que foi criada a Confederação Brasileira de Futebol de Salão. Vai ver um pouquinho da história, do histórico do futsal no mundo, né? Em setembro de 1969, em Assunção, no Paraguai, foi fundada a Confederação Sul-Americana de Futebol de Salão, com a presença de representantes do futsal, futebol de salão no Brasil, né? Aí essa Confederação Sul-Americana já deu mais um nível, né? Tornando o futebol de salão conhecido já a nível mundial. Em julho de 1971, em São Paulo, Brasil, com representantes de Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Peru e Portugal, foi fundada a FIFUSA, Federação Internacional, não é mais nacional, e sim internacional de futebol de salão, que tem esse símbolozinho aí, né? Que 4x4, aí, que eles colocaram até o esquemazinho, né? A Federação Internacional, que foi fundada em 1971, com a participação desses países aí. Primeiras competições internacionais de futsal. Em 1980, foi realizado o primeiro Pan-Americano, né? Uma coisa já abrangente, né? Ganhando mais espaço, de futebol de salão, no México, com a participação do Brasil, México, Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia e Estados Unidos. O Brasil foi o vencedor desta competição, né, organizada em 1980, o Pan-Americano de Futebol de Salão. Em 1982, a FIFUSA realizou o primeiro Campeonato Mundial de Futebol de Salão, em São Paulo, Brasil. O Brasil foi o primeiro campeão mundial de futsal, de futebol de salão. O torneio teve a participação de Brasil, Paraguai, Argentina, Costa Rica, Tchecoslováquia, Colômbia, Uruguai, México, Itália, Holanda e Japão. Você vê que aí, desde o Pan-Americano, né, já foi uma competição maior, né, um campeonato mundial de futsal, de futebol de salão, que o Brasil foi campeão dessas primeiras modalidades, né, primeiros torneio internacional que foi criado. Esse pela FIFUS em 82 foi de grande importância, né, para que o futsal no Brasil se tornasse conhecido mundialmente. Em 1975 foi realizado o segundo Mundial de Futebol de Salão na Espanha. A Espanha hoje é uma grande potência, né, se igualando ao Brasil no futsal, novamente vencido pelo Brasil. Já em 1988, o terceiro Mundial de Futebol de Salão foi realizado na Austrália também, um bom país de futsal, e vencido pelo Paraguai. Porque os países da América do Sul, aos poucos, foram se enturmando, né? Foram crescendo em relação ao futsal. Só em 1989, a FIFA, Federação Internacional de Futebol, resolveu entrar de vez na disputa pelo controle do futebol de salão. Porque até aí, até a década de 85, a FIFA, né, não tinha nada a ver com o futebol de salão. Só em 89 foi que a FIFA quis tomar o controle, criando regras e mudando o nome para futsal.
porque até então ela conhecia como futebol de salão. A FIFA foi que deu esse nome de futsal. No mesmo ano, realizou na Holanda a primeira Copa do Mundo de Futsal da FIFA. E a equipe do Bradesco, que foi convidada, né, do time brasileiro, o Bradesco foi quem foi campeão dessa primeira Copa do Mundo de Futsal da FIFA, organizada pela FIFA. A partir daí, a FIFA começou a criar regras internacional. Aqui vale no Brasil, vale no Japão, vale nos Estados Unidos, vale em todos os países. Aí o esporte futsal começou a fazer parte das Olimpíadas, mas não como esporte principal. Aí tem a equipe do Bradesco, né, que foi a campeã, a primeira Copa do Mundo de futsal. Tem aqui o destaque deles aqui, que pode ver aqui o Manuel Tobias, e que o Falcão, geração, dessa última geração, não fazia parte dessa equipe ainda. Mas com certeza que quando formos falar a história do futsal aqui no Brasil, vamos falar desses grandes jogadores, né, dessa última geração do futsal. Turma, foi uma videoaula rápidazinha aí, só sobre a história, um pouco da história do futsal do Brasil, também no mundo também, né? Como se espalhou, né? As primeiras competições. Só lembrando para vocês que, quando assistirem, deixe o seu nome e série, tá bom? Para que possa ser validada a sua nota lá no YouTube, tá bom? Então, um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.